A gente tem que entender que a gente não vive sem ela. Ela até vive sem a gente, mas a gente não vive sem ela. A gente não tem condições de viver sem a nossa mãe, sem a nossa mãe terra. Sou o cacique de Arroio, cacique do Coletivo Cultural Itzame, sucessor do cacique Heleno da aldeia Mata da Cafuna. E aqui hoje a gente se encontra no Espaço Cultural Itzame, né, na aldeia Mata da Cafuna, Palmeira dos Índios, Alagoas. Esse espaço ele nasce no intuito de a gente trazer a realidade do povo da Mata da Cafuna. É um espaço de acolhimento, né, das pessoas não indígenas, mas também um espaço de manutenção, né, da própria cultura Chucuru-Cariri, né, que é um espaço que é dedicado a fazer com que as pessoas entendam que o fortalecimento cultural, a permanência cultural é o que vai fazer com que a nossa tradição se mantenha viva, né, dentro do que é o cuidado com a natureza, dentro do que é o cuidado com o próprio ser humano, que não está em separado da natureza, mas que é um conjunto, que é uma parte integrada. Mas a gente, povos originários, vem nessa tecla reivindicando nossos direitos, reivindicando o direito da natureza, porque ela não tem voz para falar, mas tem a gente que tem a voz, né? Foi dada a voz para a gente falar por ela e mostrar que ela precisa de ajuda. O meu nome é Zenilda, né? Meu povo é Chucuru do Urubá, mas eu sou conhecida como a mãe do povo Chucuru. Quando descobri quem era nós, quem éramos indígena, porque antes a perseguição era demais e os nossos antepassados não tinham direito de dizer quem é a sua identidade. A partir do momento que o cacique Chicão assumiu o cacicado, começamos a descobrir quem éramos nós, né? Mas já que nascemos e criamos nesse território, eu já vivia nesse território há muitos anos. Então, a partir desse momento, a gente começou a descobrir os nossos direitos indígenas e o dever que a gente tinha de preservar nossas terras. E hoje nós estamos dentro do nosso território livre, correndo livre dentro das nossas terras, uma terra sem mares. Antes era muito sofrido, porque nossas terras eram cheias de capim, o fazendeiro tinha 280 impulseiros, criando gado, e nossos índios eram obrigados a trabalhar para eles, era escravo. A gente sentia esse impacto na natureza, eles desmatando. E depois que nós entramos na nossa luta, que fizemos nossa retomada, nossas terras foram demarcadas, e hoje nós estamos preservando. Onde era capim, hoje a natureza está aí, despontando as suas plantas nativas, né? Além da gente fazer esse trabalho também fazendo reflorestamento. A natureza, para nós, ela é uma faculdade. A gente aprende cada dia com ela e é a morada dos encantados. Os nossos antepassados que já se foram, para nós eles são luz, são encantados. E então por isso a nossa preocupação dessa preservação. Isso nós já estamos passando para a nova geração. Eu me chamo Ângela Neves Pereira, mais conhecida como Bela Chucuru. E aqui o espaço que vocês estão hoje é a Casa de Sementes Mãe Zenilda. Esse espaço é um espaço coletivo do povo Chucuru, onde ele serve para os encontros, as reuniões, as formações que tem dentro do território. Ele é um dos espaços sagrados do nosso território.
Aqui é o laboratório onde a gente trabalha com uso e manipulações de plantas nativas e medicinais, baseado no conhecimento ancestrais dos nossos mais velhos. Onde aqui fora, próximo à casa aqui da Casa das Sementes, tem a Colmeia dos Sábios. Esses sábios, eles foram entrevistados e a gente trouxe as entrevistas deles para trabalhar as receitas antigas, trabalhar a medicina tradicional baseado no conhecimento deles. A gente inova porque somos capacitados, fazemos cursos de formação, mas é tudo baseado no conhecimento ancestral, para valorizar esse conhecimento ancestral e também valorizar a nossa Mãe Terra, defender a nossa Mãe Terra, a nossa Mãe Natureza. Aqui no espaço em torno da Casa das Sementes, temos uma área de preservação de aproximadamente 300 hectares de terra, onde a gente trabalha com a preservação de plantas nativas, frutífera e arbusto, e também na proteção dos animais do território, né? Ou seja, os pássaros que antes estavam em extinção dentro do nosso território, as nascentes que a gente não via mais, a gente trabalha no sentido de preservar, de plantar árvore para ter ar dentro do território, ter um ar mais saudável. A Casa de Sementes também tem a sala de sementes, onde ela armazena as sementes que são feitas na troca de sementes, que são a troca de sementes que é feita pelos sábios, pelos agricultores. O agricultor traz a semente e aqui ele troca com outro agricultor. Então eles fazem essa troca de sementes, de sementes crioulas do território também. A gente cuida de comida para a gente, para os espíritos, para os animais, onde a gente não destrói a nossa Mãe Terra. A gente tem muito esse zelo, esse cuidado, essa simplicidade de não querer produzir em alta escala, mas produzir o suficiente. Às vezes nos chamam de preguiçoso porque a gente não produz em alta escala. Mas a gente tem a cultura de produzir o que a gente precisa. A gente faz o que precisa e depois a gente faz de novo, porque a gente tem um entendimento que a terra não deve ser explorada, né? A terra é nossa parceira, é nossa mãe. A gente só usufrui do que a gente precisa e ter esse cuidado de sempre estar preservando. A gente trata realmente a terra como nossa mãe. Infelizmente, as pessoas hoje, elas pensam em viver, mas não pensam mais em coexistir com a natureza. Ela é nossa sustentação. É onde nós temos nosso equilíbrio, onde nós faz nossa morada, onde nós tira nosso alimento. Então, todo ser humano que está no mundo, na Terra, eles têm que fazer, que preservar, pensar isso, né? Eu só estou aqui porque tenho uma mãe que cuida de mim, que traz meu alimento, que dá a minha sustentação. Que a gente realmente precisa trazer, né, esse conhecimento para o mundo, que a Mãe Natureza precisa dessa força, precisa dessa ajuda, porque ela está gritando por ajuda. E a gente tem que ouvir. Né? Você vê que na pandemia parou tudo, cidade parou, tudo parou. Foi a terra pedindo socorro. A esperança é forte de ter essa mudança, de ir mudando esse jeito de tratar a nossa mãe, a natureza sagrada. A natureza mesmo é de tocar no coração de cada um, porque a natureza é viva, né? De tocar na mente de cada um, para que deixe ela em paz e nós vivamos em paz, né? Num mundo de sossego e de felicidade. Da natureza nós tiramos nossos elementos de fazer nossos rituais. Aí tem os cânticos de unir as forças, não só une as forças dos que estão vivos, mas une as forças daqueles que já se foram, que é os cânticos que ela nos ensina, o que é para nós fazer. E eu adoro quando eu entro na natureza, que ela traz o som. Ela traz aquele som bem forte, e aí a gente canta para os nossos encantados. Oh, na reina, reia, oh, na reina, reia, oh, na reina, reia, oh, na reina, reia, vamos unir as forças do Urubá, vamos unir as forças do Urubá, oh, na reina, reia, oh, na reina, reia, oh,
do Urubá, se una força do Urubá. Salve a natureza sagrada, salve a nossa Mãe Terra, salve os encantados.